Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aliás, o primeiro vídeo oficial, né? E hoje eu já vim contar pra vocês o meu relato de parto. Era um vídeo que eu tava querendo muito gravar há muito tempo, pois Matheus já tá com 5 meses. E eu procurei muito esse tipo de conteúdo quando eu tava grávida. Me ajudou bastante, né? Ouvir experiências de outras pessoas. E hoje eu vim aqui contar como tudo aconteceu pra Matheus nascer. Tudo começou dia 28 de março de 2022, na segunda-feira. Eu estava indo para minha última consulta de pré-natal. Eu já sabia que naquele dia ele ia me encaminhar para a maternidade, porque a gente já tinha conversado, né, eu e o médico, e tinha ficado acertado que a gente só ia esperar até as 40 semanas para Matheus vir naturalmente. Porque eu fui diagnosticada, né, com diabetes gestacional, descobri naquele exame da garapa, e a gente não ia esperar até 41 ou 42 semanas. E como a minha via de parto escolhida tinha sido o parto normal, né, natural, e eu queria o mais natural possível, a gente resolveu internar para começar a fazer a indução. Já não ia ser um parto natural, porque ia ser um parto induzido. Então, fomos para o pré-natal, né, eu e Vitor, eu e meu esposo fomos para a consulta de pré-natal. Chegou lá, ele deu o encaminhamento e a gente foi direto para a maternidade. Chegamos na maternidade mais ou menos 8h20. E todo o procedimento para internação. Né, passamos pela médica, né, fizemos a triagem, ferimos pressão, exame de sangue, exame de urina, todos aqueles procedimentos. No final de tudo, voltamos para a médica. Ela olhou, né, o resultado dos exames, viu que estava tudo ok e me encaminhou para internação. Isso já era mais ou menos meio-dia. Aí a gente ficou numa enfermaria aguardando liberar um quarto. Almoçamos e mais ou menos 1h20 subimos para o quarto. Chegando lá, a médica veio conversar com a gente, explicar como é que seria feito o processo de indução. Ela explicou que iam começar colocando comprimidos, né? Poderiam colocar até 8 comprimidos de 4 em 4 horas. Esse comprimido, ele ajuda a amolecer o colo do útero e ajuda a dilatar. Começamos com o primeiro comprimido 2h20 da segunda-feira, e a cada comprimido ela dava um toque. O toque não doeu, pelo menos pra mim. Eu sei que tem muita gente que tem medo, né, de levar o famoso toque. Pra mim não doeu nada, nem pra colocar o comprimido. Só o chato é que quando ela coloca o comprimido, você tem que passar 1 hora deitada, né, para o comprimido poder fazer efeito, dissolver. E depois dessa 1 hora você pode levantar, fazer exercício, ir ao banheiro, caminhar. Então assim começamos, 2h20 da tarde da segunda-feira, dia 28. Colocamos o primeiro comprimido. 2h20, 6h20 o segundo, 10h20 o terceiro, 2h20 da madrugada o quarto. Nisso já chegamos, né, à terça-feira. E estava sendo muito cansativo, porque como eram de 4 em 4 horas, se eu tivesse dormindo eu teria que acordar para a gente colocar o comprimido. E a gente estava fazendo acompanhamento acho que era de 20 25 minutos do bebê. Então sempre entrava uma enfermeira para colocar uma escuta, para a gente escutar o coraçãozinho de Matheus, para ver se estava batendo tudo certinho. Aferia a pressão, fazia o teste em mim da glicose, porque a minha glicose estava alterada por conta da gestação, então elas sempre vinham fazer. Esses procedimentos todos eram durante o dia e durante a madrugada, então a gente já não dormia bem, né? Isso, entramos para terça-feira colocando o comprimido, 1 a 1 de 4 em 4 horas. Chegamos às 2h20 da tarde da terça. Nisso o Vitor estava comigo o tempo todo, só que na terça-feira à tarde, ele veio em casa, resolveu algumas coisas e a minha irmã foi para lá ficar comigo. A médica veio 2h20 colocar o último comprimido e perguntou se eu não aceitaria colocar o balão. O que é um balão? É como se fosse uma sonda urinária, um fiozinho assim de plástico comprido, e na ponta desse fio de plástico tem um balão. E esse balão é inflado com soro. Ela introduz no colo do útero
e coloca seringas de soro nesse balão para ele inflar, e ele fica inflado dentro do colo do útero e o útero vai dilatando. Isso força o útero a dilatar. No final, quando o útero dilata de 4 a 5 centímetros, ele mesmo expulsa esse balão e aí ela só faz retirar. Perguntou se eu não queria colocar, né? Aí, como eu vi que o comprimido não estava fazendo efeito, porque cada vez que ela vinha colocar o comprimido, ela dava toque e o útero não estava amolecendo e eu não estava dilatando, eu resolvi colocar. Ela veio colocar, era 4h30 da tarde da terça. Nisso, no caso 4h30, eu teria que colocar o 8º comprimido, né? Mas como eu já ia colocar o balão, ela cancelou o comprimido. Eu já tinha colocado 7 e não tinha feito efeito. Cancelou o comprimido e a gente foi pra sonda. Essa sonda, ela dói um pouquinho. Pra mim doeu bastante. Ela dói pra colocar e, no meu caso, doeu bastante pra retirar também, porque o útero não expulsou. O útero não dilatou o que a gente esperava. Eu coloquei 4h30 da tarde. Quando deu 10h30 da noite, o corpo ainda não tinha expulsado, o útero ainda não tinha expulsado essa sonda. E tava me incomodando, tava pressionando a minha bexiga e eu não tava conseguindo fazer xixi. Eu chamei a médica, disse a ela que eu tava com muita vontade de fazer xixi, mas não tava conseguindo. Aí ela pediu pra eu ir caminhar no corredor. Eu dei 3 voltas no corredor, fui, voltei. Na terceira que eu tava voltando, eu senti um líquido escorrer pelas minhas pernas. E na minha cabeça era xixi, porque eu tive a sensação e o alívio do xixi. Voltei pro quarto e disse à minha irmã, eu fiz xixi na roupa. Aí a minha irmã, foi xixi mesmo? Ou será que foi a bolsa que estourou? Eu disse, não, eu acho que foi xixi, porque eu senti o alívio do xixi, eu vou pro chuveiro. E eu com a sonda mesmo, que você podia tomar banho, podia fazer tudo com ela. Ela só ficava com os caninhos soltos e preso na perna, né, com os esparadrapo. E como eu senti o alívio do xixi, eu fui pro banho quente e começou a sair. A sensação era de xixi mesmo e o alívio do xixi. Tomei banho, troquei a roupa, chamei a médica e disse a ela que não queria mais, que queria tirar, porque já eram 11 da noite e eu não tinha dilatado, eu não estava sentindo cólica, eu não estava sentindo nada, a única coisa que eu estava sentindo era o desconforto daquela sonda, né, dentro de mim. Conversei com ela tirou a sonda, doeu bastante para tirar, porque o útero não estava dilatado, só o balão inflado lá dentro, então doeu bastante para tirar. Ela tirou a sonda, deu um outro toque, e nesse toque ela viu que, você tá com 2,5 para 3 centímetros. Ela fez o toque, né, e viu que eu tava já de 2,5 para 3 centímetros, só que como já estavam completando 36 horas que a gente tava em indução, né, não tava evoluindo, tava muito lento. Ignorem as galinhas, tá? Que manhã cria galinha, então eu não gravo um áudio, mais um vídeo nessa casa que não saia um cacarejado. Voltando. Eu já tava tão cansada, eu já não tinha dormido bem do domingo pra segunda, com ansiedade, né? Da segunda pra terça, então, lá no hospital você não consegue dormir. E já eram 1 da manhã da quarta-feira. Eu já estava bem cansada já, bem exausta, tanto psicologicamente, porque a família fica em casa preocupado, né? Então um liga, outro liga, olha, toma cuidado, essa criança vai passar da hora, e tantas coisas que você vai ficando cansada psicologicamente e fisicamente também, né? Aí eu conversei com a médica, Vitor estava lá comigo, né? A gente já tinha conversado que se a sonda não fizesse efeito que a gente estava esperando, a gente ia pedir uma cesariana. E assim foi feito, né? Conversei com a médica e pedi para ir para cesariana na quarta-feira pela manhã, que ela me colocasse na primeira cesárea do dia. E assim foi feito. Eu tentei descansar um pouquinho depois que ela saiu do quarto, né? Tirou a sonda, eu tentei descansar um pouquinho, porque eu sabia que na quarta-feira de manhã eu ia passar, né, pelo procedimento da cesariana, que já é bem cansativo. E na quarta-feira de manhã, 7 e pouca, 7h30, o médico veio no quarto, conversou com a gente, perguntou se era isso mesmo que a gente queria. Eu já
um pouquinho triste, confesso, porque eu queria um parto normal, sempre quis um parto normal, nunca me passou pela cabeça cogitar a hipótese de um parto cesáreo. Nada contra quem escolhe logo de primeiro um parto cesáreo, mas eu queria passar pela experiência de um parto normal por muitos motivos. Mas o principal deles é que eu sabia que quando meu filho nascesse num parto normal, ele ia vir direto para mim, todos os procedimentos que fariam com ele seriam comigo, seriam no meu colo, né? E um parto cesáreo é diferente, elas fazem o procedimento e levam ele, e eu só ia ver ele horas depois, como foi o que aconteceu. Mas eu já estava, confesso, já estava com medo também de passar muito tempo. Não tinha certeza se o que tinha saído, o líquido que tinha escorrido, era realmente xixi ou se era a bolsa. Então, foi a decisão do momento, a decisão acertada naquele momento. Eu vi que era o melhor para mim. E aí, na quarta-feira pela manhã, nós fomos para cesariana. Entrei na sala de parto, acho que umas 9, 10. Só que foi aplicada a primeira anestesia e não pegou. Eu disse ao médico, não me corte porque eu tô sentindo. E ele disse, tá sentindo? Então levante a perna. Aí eu levantei a perna. Aí ele disse, eita, tá sentindo mesmo. Então, vamos dar mais um pouquinho de anestesia. Me levantaram, me deram mais uma anestesia. Esperamos mais uns 10 minutos e a anestesia não fez efeito. Não sei se não tenho conhecimento a respeito, não sei se foi por conta dos 7 comprimidos, né, de mesoprostol. Na hora até a pediatra neonatal que estava na sala questionou o médico se seria por isso, mas eu nem prestei atenção na resposta dele. Que eu tava com tanto medo, já tava na segunda anestesia e não fazia efeito. E a gente esperou mais 10 minutos e não fez efeito. Então nós fomos para a terceira dose de anestesia. E ele disse a mim que se essa terceira dose não pegasse, ele ia ter que aplicar uma geral. E eu não queria que aplicasse uma geral porque eu queria ver meu filho nascer. E eu já tava ansiosa também, porque Vitor não entrava na sala nunca. Elas me diziam que ele tinha ido trocar a roupa para poder entrar. E aí me levantaram, me deram essa terceira dose de anestesia. E essa, assim, fez um efeito quase que imediato, porque quando eu deitei, que eu olhei para a porta assim, eu já vi Vitor entrando. Já me deu aquele alívio, porque eu sabia que ele ia estar ali comigo, ele ia estar ali com o nosso filho. E quando ele entrou, ele disse que eu já estava, né, preparada para a cirurgia já, então foi muito rápido. Ele me deitou e a anestesia já fez efeito e o médico já começou lá o procedimento. E pouquinho tempo depois, Matheus nasceu e foi a experiência mais incrível da minha vida, mais incrível, tanto para mim, acredito que para Vitor também. Tá vendo ali, né, o nosso filho nascer, né, a concretização do nosso sonho, tanto que a gente esperou, tanto que a gente sonhou com essa criança. E graças a Deus deu tudo certo. Matheus nasceu na quarta-feira, 30 de março, de 9h46 da manhã, pesando 4,24 kg, com 53 centímetros, um meninão. O médico ficou surpreso, disse que menino grande. Ele nasceu realmente muito grande, muito gordinho, muito forte. Graças a Deus não teve nenhum problema. Na hora do nascimento não teve nenhum problema. O teste de Apgar dele foi 9 e 10. Aí o médico, né, tirou ele, mostrou, fez os procedimentos lá, mostrou, e já levaram ele pro berçário. Vitor foi atrás dele. E eu fiquei lá na sala para terminar, né, para costurar e ser transferida para a sala de observação. Cheguei na sala de observação mais ou menos 11 da manhã. Era para eu passar 2 horas lá, esperando para passar o efeito da anestesia, tudo para poder subir pro quarto. Só que não tinha leito disponível. Era para ficar 2 horas, fiquei quase 4 horas lá. Saí de lá, era quase 4 da tarde para ir pro quarto. E durante todo esse período, o Matheus ficou no berçário. E ele era muito quietinho, ele não chorava. Então todo esse tempo que ele passou lá no berçário, ele não mamou, não deram fórmula para ele. Eu fiquei na sala de observação, mais ou menos 3h40 eu fui pro quarto. Aí trouxeram ele pro quarto para ficar comigo. E aí eu já fui tentar colocar ele para mamar, só que como a gente tem cesáreo, fica naquela posição deitada reta, né,
ficou um pouco difícil, né, para ele pegar o peito. Eu fiquei deitada até mais ou menos 6 horas. Foi quando ela me liberou para levantar, a médica me liberou para levantar, jantar. E aí, após isso, eu pude me levantar e tomar um banho. E eu pude segurar Matheus direito nos braços. Pude tentar dar o peito para ele. Só que o leite não tinha descido ainda. Então ele só sugava e não descia leite, não descia nem o colostro. E por conta disso, quando vieram aferir a glicose dele, porque como eu tive diabetes gestacional, ficavam aferindo a glicose tanto dele quanto a minha. A minha, no momento que ele nasceu, que já aferiram um pouco depois, viram que já tinha regularizado. Então a diabetes foi só realmente na gestação. E a dele estava dando um pouco baixa, justamente porque ele não estava mamando. Eu tentava dar o peito para ele sugava tudinho, só que não saía leite, então ele não estava se alimentando. Aí toda vez que vinha aferir, a glicose estava muito baixa. Quando eu fui pra gente ter alta, a médica veio e disse que não podia dar alta porque a glicose dele estava muito baixa e perguntou se eu não queria dar fórmula a ele no copinho. E eu aceitei porque o meu filho não estava se alimentando, não tinha leite, o leite demorou bastante a descer. E eu aceitei e ela desceu para mim 40 ml de fórmula. E ficavam descendo 40 ml de fórmula de 3 em 3 horas para eu dar a ele. Ele tomou no copinho. Aquilo foi alimentando ele e a glicose dele regularizou, graças a Deus. Porque a glicose dele chegou a dar 39. E uma glicose de um bebê recém-nascido tem que dar entre 50 e 80. E a glicose dele chegou a 39. Aí, por esse motivo, era pra gente ter tido alta na sexta-feira e a gente não teve alta na sexta. E aí, depois que a glicose dele regularizou no sábado, que ela veio passar a visita novamente para tentar dar alta a ele. A minha alta saiu na sexta, porque, graças a Deus, a minha cirurgia não inflamou, tava bem sequinha. O médico ginecologista que passou, olhou, tava tudo ok, já me deu alta na sexta. Só que eu tive e ele não. Então eu tive que ficar com ele lá internado. No sábado, quando a glicose dele regularizou, tava tudo certinho, era pra gente ter alta. Ela foi passar a visita e viu que ele tava com icterícia. Ele tava com os olhinhos verde e o corpo um pouco verde, meio amarelados. Aí ele teve que ficar na luz também. Trouxeram a luz pro quarto, botaram lá, ele no bercinho, ele tinha que ficar com aquele óculos. E a luz ficava em cima dele, pegando bem nele, pra que melhorasse, né? Isso ele passou sábado o dia todo na luz e foi feito um exame de sangue para ver quanto tava. Eu acho que a taxa, né? Uma taxa que eles medem lá. Foi feito o primeiro exame de sangue, seria feito outro no domingo de 5 horas da manhã. E ele passou o sábado todo na luz, passou a manhã do domingo na luz. E aí, no domingo pela manhã, 5 horas da manhã, fizeram um outro exame de sangue. O exame chegou mais ou menos por volta das 10 horas. E graças a Deus, era para ter dado até 14, o aceitável. E graças a Deus, deu 9. Aí a médica do plantão, que foi quem passou a visita no domingo de manhã, já dia 3 de abril, foi a médica que me deu alta. Deu alta para Matheus, no caso. E aí, no domingo, dia 3 de abril, meio-dia, mais ou menos 1 hora, a gente saiu de lá, tivemos alta e viemos para casa. Graças a Deus. Então, gente, esse foi o relato do meu parto. Lembrando que tem induções que dão certo, né? A maioria dos partos com indução que eu vi deram certo, por isso que eu escolhi, né, induzir o parto normal. No meu caso, não funcionou. Foram 7 comprimidos de mesoprostol, um balão, exercício, agachamento, rebola na bola e nada, não funcionou. Não era para ser, não era para Matheus vir de parto normal, né? Não deu, não funcionou. E eu escolhi, né, ir pro cesáreo. Foi uma escolha minha também. Foi uma escolha da médica, foi o melhor naquele momento. E eu agradeço a Deus por ter dado tudo certo. O Matheus chegou saudável, nasceu muito bem. Teve essa questão da glicose, por conta do leite não ter descido. Esqueci de dizer. Eu cheguei em casa e ele continuou tomando a fórmula.
porque meu leite demorou a descer, mesmo eu colocando ele para sugar, o leite demorou a descer. Como eu fiquei cansada e estressada lá na maternidade por conta dele estar com icterícia, da glicose dele estar baixa, e tudo isso influencia, né, na descida do leite. Meu leite só veio descer em 3 dias depois que eu cheguei em casa, quando eu relaxei, desopilei a mente e vi que ele estava bem, estava tudo certo, aí o leite começou a descer. Então ele ficou na fórmula, até complementando com a fórmula, até meu leite descer o suficiente para ele ficar só mamando. E deu tudo certo, no fim deu tudo certo, graças a Deus. O Matheus chegou muito bem, muito saudável. E é isso. Lembrando que cada parto é um parto, então não funcionou comigo, mas pode funcionar com você. Se você está aí gravidinha e está pensando em induzir o parto normal, e for da sua vontade, vá em frente. Espero que dê certo. Espero que sua escolha de parto seja respeitada no hospital que você for ter seu bebê. O que eu posso desejar para você que tá gravidinha e vai ter seu bebê é muita sorte, muita saúde, vai dar tudo certo.